E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma jogada para um companheiro, um inscrito, um colega, amigo pessoal que está passando por uma questão e gostaria de saber o que as cartas podem revelar, como as cartas podem ajudá-lo a entender melhor a situação. Peço que logo agora no início, enquanto tá todo mundo lembrando, se inscreva, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. E me diga se você está passando por alguma situação parecida. Se caiu aqui, é porque deve estar passando, né? Então, o tema hoje é sobre questões jurídicas, judiciais, processos na justiça. Então, esse inscrito, ele está passando por ele vai passar, né, por um processo e quer saber como vai ser a movimentação daquela pessoa diante do processo, né, do ocorrido. Então, nós vamos ver aqui com o Golden Tarot, nós vamos ver a questão central, certo? O que está por trás da questão nós vamos ver com um dos 3 baralhos, aí você escolha, pare um pouco, reflita, veja se você se conecta com uma das pedrinhas, ametista, pirita ou, aliás, desculpa, quartzo, pirita ou ametista, certo? O tarot da Golden Dawn, The Wide Unknown Tarot e o Revelation. E nós vamos ver o desenrolar dessas energias, desse processo com o baralho cigano e um conselho com o tarô dos deuses hindus, tá certo? Então, peço que você acalme sua mente, se desarme frente a todas as questões desse processo, dessa situação na justiça e tente buscar aí no seu interior uma luz para essa situação, certo? A pergunta que é, qual é a melhor forma de encarar esse processo, né? Qual é o desenrolar dessa questão judicial? Então, eu vou aqui separar 3 cartas para cada uma das situações e eu peço que você feche seus olhos, mentalize as pessoas envolvidas desse processo. E vamos aqui. Peça ao Deus do seu coração, a sua entidade, seja qual for a sua crença, para lhe orientar nessa situação, para que possa vir uma resposta de uma forma que seja boa para todas as partes, né? Para que a outra parte tenha seu coração tocado e facilite as negociações acerca desses processos, né? Para que não saia todo mundo insatisfeito e haja a melhor resolução para cada uma das partes. Eu não sei se vocês acompanham alguns números de Grabovoi, porém depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algum número que venha para auxiliar nessa questão, tá certo? Recentemente, ironicamente ou não, né? Eu acho que sempre assim, o tarô, ele trabalha comigo num nível que as cartas conversam com a gente, né? Então, normalmente, quando você busca ajudar a outra pessoa, você acaba se ajudando também. Então,
ironicamente, veio pra mim essa semana uma sequência de números. E veio, é como se fosse uma pessoa falando no meu sonho, essa sequência de números. E quando eu acordei, tinha um vídeo exatamente com a sequência muito parecida, como sugestão pra mim. Então vamos ver os lados ocultos. E pra mim aquilo foi um alerta. Possivelmente aí quando eu abro o WhatsApp, tem esse amigo, esse colega inscrito, fazendo o mesmo questionamento, né? Então as coisas pra mim não são por acaso, né? Sempre há algo por trás. E o que está por trás vamos ver com cada um desses decks que eu estou embaralhando agora. Então, respire fundo, concentre-se nas pessoas envolvidas na situação, o que você tem que resolver nessa situação, de que forma você contribui também para que essa solução venha, ou de que forma você dificulta para que essa solução apareça, porque às vezes a gente também trabalha um pouquinho contra, né, pessoal? Às vezes a gente acaba, por orgulho, né, por vários sentimentos envolvidos, ciúme, inveja, a gente acaba dificultando um pouco a solução. Então vamos ver tudo que está por trás dessa questão. Se você tem mais de uma questão, você pode mentalizar mais de uma pedrinha, certo? Sempre no início da abertura de cada uma delas, você pode mentalizar a questão e as pessoas envolvidas na situação. Depois você escreve aqui embaixo pra mim como foi o desenrolar dessa situação, certo? Então vamos aqui. Revelation, tarô. As questões ocultas na situação. Então vamos lá. Para quem se conectou com a primeira pedrinha, o quartzo. Vamos lá. O que está oculto, vou deixar aqui atrás. Conselho, veremos pelo final. Aqui, o desenrolar dessa energia. Como as coisas vão caminhando. E aqui, a situação. Então, vamos lá. Situação central. Rei de paus invertido. O que está no passado ou bloqueio, ou seja, o que a pessoa tem na manga, né? A carta na manga dela, que pode ser um problema ou um obstáculo para você. 7 de pentáculos invertido. E o que você tem que pode ser uma vantagem para você. Cavaleiro de paus invertido. O desenrolar a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Então, vamos lá. Então, só reposicionando aqui as cartas. Então, mostra aqui, numa figura central, mostra que você estava, né, lidando com uma pessoa que tinha um certo poder sobre você na questão de liderança, né? Porque o rei de paus, ele vem para ditar as regras, dar as cartas, né? Então, esse rei, ele aparece invertido, é como se ele estivesse enfraquecido. Isso pode ser você se sentindo, digamos assim, desempoderado, no sentido de que você perdeu suas forças, sentindo que você não sabe como lidar com a situação. Ou pode ser a pessoa que está em questão, porque essa qualidade, né, de quem se opõe está muito presente aqui. Então, se você se opunha antes a esse processo, agora você
pode ter tido que mudar o seu ponto de vista em relação a isso, né? Ou seja, é uma questão de ambos, né, podem estar aqui numa dualidade, assim, numa briga de querer mostrar quem tem mais conhecimento, quem tem mais influência, né? O que a pessoa tem na manga? Na verdade, o 7 de ouros. A pessoa tá como se fosse, assim, esse sentido, o sentimento de estar falida, né? É tipo, eu conquistei alguma coisa, só que agora pode estar indo tudo por água abaixo. A pessoa tá com o sentimento de que vai ter que recomeçar tudo do zero, que todos os frutos que foram dados até agora não podem ser colhidos, né? Que ela vai tá com o sentimento de que vai voltar à estaca zero. Tanto é que o que está por trás é o 3 de pentáculos. Ou seja, houve uma parceria, vocês montaram aí uma certa... Vocês tiveram um certo projeto que deu certo inicialmente, mas na colheita dos primeiros frutos houve aí essa não pôde mais frutificar essa parceria, certo? Então houve esse rompimento. Aqui, no seu caso, o Cavaleiro de Paus, né, mostra que talvez você tivesse fazendo planos de uma viagem, contando com essa pessoa, né, para no seu futuro, de alguma forma, porque o Cavaleiro de Paus, ele traz uma figura de movimento, de deslocamento, né? Mostra você com planos aí para o futuro. E o que está por trás, o 7 de copas, ou seja, outras pessoas provavelmente envolvidas, se metendo ou barrando os seus sonhos, né? Olha aqui, a carta mostra a pessoa com muitas possibilidades, tentando saber para onde ir, e aqui agora meio perdida, né? Não sabe para onde ir. Muitas possibilidades, e aqui tem uma questão afetiva também, né? Pode estar alguém numa questão afetiva envolvida, atrapalhando a situação. E aqui na questão central, óbvio, a questão da justiça. Você se sentindo injustiçado, os dois lados se sentindo injustiçados e com essa carga, como se dissesse assim, não sabemos que argumento utilizar nessa situação para sair vitorioso. Então, o desenrolar dessa energia, deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Então, nós temos aqui, cortes foram feitos. Aliás, houve uma colheita, né? Houve uma colheita e houve também alguns cortes. Por um momento, houve uma estabilidade, né? Essa parceria parecia sólida, porém, coisas não foram oficializadas e, com isso, abriu-se oportunidade para desconfianças, para trapaças e um sentimento de que dessa parceria não se pode mais colher nada de bom. Vamos ver qual é o conselho para essa situação, né? Então, eu vejo aqui influências de terceiros, as pessoas se sentindo fraco frente à confiança, falta de confiança para levar o processo à frente, e frutos que poderiam ter sido colhidos, que primeiramente frutificou, depois se estagnou. Então, vamos aqui ao conselho. É chegada a solução para aquilo que tanto procura. Receba o que seu coração necessita e aceite a decisão de Hanuman. Poder. Então, você tem o poder. Então, assim, eu vejo aqui, gente, que esse poder aqui, você tem que trabalhar não apenas na questão material, como a pessoa está trabalhando. Ela quer segurar você por uma questão material. E você precisa trabalhar no seu lado espiritual, que está aqui de cabeça para baixo. Certo? Os dois, aqui, vem logo a carta da justiça invertida, né? Então, na verdade, é uma carta de injustiça, já que está sendo invertida. Os dois vendo muito o seu próprio lado. Um trabalhando na questão material e o outro
iludido, ou sonhando, ou perdido em pensamentos sem saber para onde ir. Esse aqui não conseguiu colher o que gostaria. Esse aqui, com a varinha na mão, com o bastão na mão, não sabe como agir. Então, vocês têm o poder. Você agora está com a vantagem por estar acessando essas informações. Então, utilize esse poder, né? Utilize-se desse poder. A solução que você procura já chegou, tá na sua mão. Você precisa decidir utilizar essa sua força, a força mental, a força emocional, a força espiritual para chegar onde você quer. Se você busca solução para essa questão, você pode ter. Então você está em vantagem. Porque você sabe que se você quiser, você leva isso para frente e você pode ter sucesso. Certo? Só que você precisa decidir se você quer se utilizar mesmo desses meios para conseguir tudo que lhe é de direito. Certo? Porque o sentimento aqui, ó, é que você não vai ter, você fica sentindo aqui que você não vai ter os frutos que você gostaria. Você sente o cavaleiro de paus aqui, ele pode ir para cima, ele pode acessar tudo aquilo que com entusiasmo, mas o que falta aqui é esse entusiasmo para lutar pelo que lhe é seu de direito. Então você precisa trabalhar as suas emoções e você precisa trabalhar com a espiritualidade para conseguir chegar onde você deseja, tá certo? Então vamos aqui para quem se conectou com a pedrinha 2. Vamos ver aqui como é que fica. Então aqui, gente, se conectar mais com a sua espiritualidade, tá certo? Controlar o seu emocional, se apoiar na sua força verdadeira, na sua força interna, se utilizar da sua confiança para você conseguir seguir nesse processo de uma forma positiva para você, sem criar descaso, inimizade, desavença ou injustiça com o outro lado. Porque quando a gente... Eu vejo um sentimento por aquele montinho, um sentimento de muita injustiça das duas partes. Então, trabalhe de forma justa que as coisas vão se resolver, tá certo? Então, a nível oculto, vamos ver o que temos aqui. Nosso conselho, o desenrolar dessa situação e a situação atual. Para quem escolheu e se conectou com a pedrinha pirita, nós temos aqui na questão central a verdade. Então, cada um, esse aqui é a questão dos dois. Isso aqui, as duas partes estão buscando a verdade no outro. E o que está por trás, 4 de copas. Um sentimento de que você tinha uma afeição maior pela pessoa e você queria esperar, você não sabia o que esperar daquela pessoa, mas você tinha esse sentimento, olha esse rato aí em cima das taças, né? Você não sabia exatamente aquilo que lhe estava lhe sendo apresentado, mas você confiava. Você não tinha certeza de como poderia se desenrolar essa situação, ou essa separação, ou essa quebra desse contrato. Você não sabia exatamente para onde ia, mas você acreditava no outro, na verdade. Você tinha a palavra, né? Aqui, o que a pessoa tem. A pessoa está em conflito, né? O 2 de espadas é uma carta de conflito. Só que, normalmente, o 2 de espadas, ele vem um conflito, um cruzando com o outro, né? Aqui já se separou, então,
O conflito é como se te dissesse, foi desfeito, né? Porque a verdade está aparecendo. Porém, o que está por trás disso? Essa carta, o Son of Pentacles, é como se fosse o Cavaleiro de Pentáculos. O que acontece é que os problemas aqui, eles caminham de forma muito lenta. A solução para os problemas caminham de forma extremamente lenta. Então, esse cavaleiro aqui passou por poucas e boas, mas ele não está conseguindo caminhar para resolver essa situação. Então, como existem questões emocionais também por trás, aqui também, né, para quem se conectou com esse Monte 2, também tem questões emocionais pelo meio, né, uma instabilidade emocional das duas partes. Já a sua parte aqui tem um 3 de copas. É como se você sentisse que a pessoa está dando prioridade a outros e não a você. A outras questões e não a você. E isso que tá por trás da situação, né? E você tá onde? Na negação. Olha aqui. É porque esse tarô, ele é todo em inglês. Em algumas cartinhas, tem umas observações aqui, ó. Veja. O 8 de espadas, normalmente, ele é uma carta em que a pessoa está se aprisionando numa situação. Ela está se prendendo numa situação, só que ela não precisa se prender. É uma prisão autoimposta. Então, você tem a capacidade, né, sabendo que essa também é uma carta, em alguns tarôs, é a carta da abundância, né? Então, como tá invertida, é como se dissesse, a pessoa não lhe escolheu para continuar essa jornada com você, então você tá se prendendo a determinadas questões, não tá se sentindo como se não pudesse se libertar dessa questão, né? Desse processo, como se você não pudesse fugir, né? Esse é o sentimento daqui. Como se dissesse que você vai ser obrigado a buscar essa verdade. Você vai ser obrigado a reconhecer que não lhe foi dado tudo aquilo que você esperava. Olha só, negação, barreiras, relação ou projeto em queda. E você sente que ou quer fazer pouco para evitar isso, ou não descobriu como avançar e encarar o que acontece. Consulte outros. Consultar outros pode ser, ironicamente aqui, algum das outras pedrinhas, né? Mas outros pode ser consultar outras pessoas também. Ó, foque pensamento, saia da letargia emocional, quebre o feitiço, porque isso é uma carta também pode ser, em alguns tarôs aparecem como carta de feitiçaria, ou seja, as pessoas jogando energias ruins em cima de você. Uma olhada, inveja, olho gordo, magia, tudo de ruim, né? Então, você pode libertar-se, quebrar esse feitiço. Consultar outros é buscar outras soluções, não se prender ao que você acha que é a única possibilidade. Porque existem outras pessoas, outras parcerias, né? O conflito existe em todas as... Não é só você que passa, a outra pessoa também está em conflito. A outra pessoa também está em uma queda ou uma desaceleração econômica aqui. Por isso que, principalmente nessa época, que fica todo mundo desesperado. A gente tem aqui. Se você é homem, você está olhando muito para o passado. Se você é mulher, a outra pessoa, né? Claro que pode ser mulher e mulher, na questão judicial pode ser homem e homem. Mas se você é mulher, pode ser que você não esteja lidando muito bem com o seu lado masculino, ou seja, você estando você lutar de uma forma muito agressiva por coisas materiais, certo? Aqui nós temos a carta da torre, você precisando se interiorizar mais, se recolher mais, porque isso dá pra ver que tá tirando um pouco a sua paz. Você quer encerrar essa situação e não vê como, não sabe como, né? Sente como se tivesse lento. Olha aqui os passarinhos parados,
né? Como se estivesse se sentindo imóvel. E essa carta aqui também normalmente traz uma pessoa como se fosse amarrada entre espadas. Mas essa corda normalmente é frouxa. Então a pessoa se sente presa, mas na verdade ela não tá. Né? Existem formas aqui de você prosperar. Parar de olhar para o que foi perdido. Buscar dentro de você a oportunidade, né? Você encontrar essa paz nesse descanso, essa busca interior. Encerrar essa questão na certeza de que futuramente ela vai se resolver, porque o Ás de Espadas mostra vocês buscando a verdade, então a verdade vai aparecer e as coisas serão reveladas. Mas, enquanto isso, no 4 de copas, lá atrás, estão os dois à mercê do que, sem saber o que o outro, um vai propor pro outro, né? Mostra que eu vejo um pouco de falta de comunicação aqui, por essa questão dos passarinhos, eles mostram muito, né, comunicação, e aqui tá parado, certo? Então, existe uma questão material pesado em jogo, existe patrimônio em jogo, como a carta do castelo pode mostrar, mas isso aqui diz que essa paz, essa aflição que você tem, você pode, ela tá prestes a acabar. Aqui a carta do caixão marca isso, né? Você pensa que não vai acabar, mas se você se interiorizar, gente, a resposta está sempre aqui dentro. Se você se desespera, tudo tarda, certo? Então, quebra esse feitiço, porque ele muitas vezes é um feitiço mental. Você no looping das preocupações, certo? Então, essa pessoa também esteve em conflito por questões materiais, certo? As coisas caminham de uma forma muito lenta, então talvez seja exatamente por isso que por trás daquilo que você acha que é a verdade, existe alguém querendo tirar proveito da situação. Com certeza existe alguém querendo tirar proveito dessa situação. Só que essa carta aqui central é para os dois. Então, se essa pessoa que quiser tirar esse proveito, veja que o rato ele caminha no sentido oposto, né? E o rato, apesar de que muitas pessoas ligam a figura de desgastes, de uma coisa que vai correndo aos poucos, eles são ágeis, eles são prósperos, certo? Então, existe ele chegando aqui, né, ele vai movimentar esses pássaros, ele vai trazer, fazer com que você se comunique consigo próprio, controlando essas suas emoções, se libertando dessas amarras mentais, tá certo? Então, a gente pode fazer a leitura do tarô dessa forma, uma leitura intuitiva, vendo como as cartas, as figuras, a simbologia conversam com a gente. E veja que aqui a espada, ela tá cortando essa falta de comunicação, tá cortando esses desgastes, ela tá separando, intermediando, certo? Então, se essa pessoa se mantiver nessa energia, os conflitos dela vai só subir, vai só aumentar, certo? E se você quebra esse feitiço, se você, eu digo feitiço dessa amarra mental, né? Então, você vai poder trabalhar e voltar para essa abundância. Então, o que está por trás é você tá se sentindo com sentimento de escassez, apesar de que a carta da escassez é o 5 de ouros, a carta da abundância aqui, o 3 de copas, fala de abundância emocional, também satisfação, e quando tá invertido, você fica lamentando pelo que aconteceu, e você se mantém nessa prisão mental, emocional aqui, certo? Então, vamos pro conselho. Temos aqui as feridas do passado. Olha, falando em passado aqui também, né? E essa pessoa aqui olhando para o passado, as feridas do passado estão sendo curadas. Você está livre. Olha, a carta da libertação. Apesar de que essa carta é um pouco pesada, o 8 de espadas, ele tá
pra cima, né? Então, pra mim, eu vejo ele no sentido positivo, né? Algumas pessoas leem as cartas do naipe de espadas um pouco mais pesadas quando elas estão pra cima e invertidas amenizadas. Eu tenho a tendência a ver que quando a carta está pra cima, ela está no sentido positivo, no sentido de luz dela, né? Então, às vezes a gente precisa se manter naquela prisão porque a gente ainda tem algo a aprender com aquela situação. Então, aqui confirma, as feridas do passado estão sendo curadas, você está livre. Caminho para o novo, aceite a ajuda de Lakshmi. E olha só, a abundância. Então, aceite a ajuda, que você é próspero. Você tem tudo, você tem essa colheita para ser feita. Mas para isso você precisa encerrar isso dentro de você, esses sentimentos, essas emoções. Confie que tudo vai resolver. Confie que aquilo que você não percebia, quando for mexido, quando as coisas começarem a caminhar, agora que esses conflitos da outra pessoa está passando, você vai conseguir resolver. Você está olhando muito para o passado. Tem um grande peixe, ó, um grande, como é que se diz? Uma grande questão material, física, próspera, do passado, mas tem 2 pequenos para frente, certo? Então, existe ainda o patrimônio interior seu que ninguém tira. A sua paz, só você não deve deixar que os outros tirem a sua paz. A sua paz lhe pertence. E você buscando essa paz, a abundância vem. Você dando adeus para essas amarras mentais, a liberdade chega. A liberdade financeira, a liberdade emocional, de não deixar o controle das suas emoções no outro, nas mãos do outro. O desgaste das suas emoções na mão do outro. Você não precisa disso, certo? Procure a sua verdade. Se as emoções são ruins, se você tem raiva do outro, chegue na frente do espelho, olhe para você mesmo e fale tudo que você quiser para essa pessoa, mas solte isso. Solte esses sentimentos. Devolva esses sentimentos para a pessoa. Liberte-se. Encerre isso em você. Não deixe que essa pessoa tire a sua paz. Certo? Você busca a sua paz e você encontra a sua abundância, independente de processo, independente de ter alguém ali no seu encalço querendo lhe atormentar com isso. Tá certo, gente? Então, você precisa encerrar esses conflitos em você para que essa questão jurídica possa se resolver nesse campo maior, tá certo? Então, vamos aqui para quem se comunicou, para quem se conectou com a ametista. O que está por trás dessa situação? Cavaleiro de copas, eita, essa questão emocional, né? Envolvida, amizade, confiança. Vamos ver o desenrolar dessa situação. E a situação atual. Então, vamos lá. Gosto sempre de dar uma pausazinha para reposicionar as cartas, para vocês verem direitinho. Então, o que temos aqui? 3 de espadas. Essa 3 de espadas, normalmente, ele vem com o coração ferido no meio, né? Então, mais uma vez, a gente vê aqui que, corroborado aqui com o Cavaleiro de Copas, que a gente, como sempre, a gente se deixa levar muito pelas emoções, né? Você, por um lado, aqui, o que estava por trás, já buscando ardentemente a sua independência financeira, né? Achando-se autossuficiente, né? Procurando se demonstrar autossuficiente e, na verdade, a nível consciente, achando que não sabe conciliar
as coisas, né? Você não sabe lidar com a situação, lidar com a outra pessoa. Você nunca soube lidar com a outra pessoa como você gostaria. Você nunca soube se você iria conseguir levar essa situação muito longe. Né? O 3 de espadas fala um momento em que pode ter... Vocês estão se sentindo traídos, né? Mas a carta tá no sentido positivo. Então, assim, esse sentimento de traição, ele vem por outras questões, muitos mentais, aquilo que você achava, e não coisas concretas mesmo, como às vezes é o naipe de ouros. São muitas questões mentais, emocionais, de você ficar se lamentando pelo que foi perdido, pela parceria desfeita, né, pelo aquele prejuízo que a pessoa causou para você. E o que está por trás disso? 9 de copas invertido. Você esperava dessa pessoa muito que ela não soube lidar. O 9 de copas, ele é normalmente uma carta de satisfação. Então, você é totalmente insatisfeito com as decisões que a pessoa tomou. Você com muito sentimento aqui de ter sido passado para trás, de traição. Né? Então, você é infeliz, chorando, lágrimas de sangue, digamos assim, né? Pelo que você esperava. E a pessoa por trás demonstrando para você como se estivesse numa boa, né? Demonstrando aqui como se estivesse muito próspera, com tudo em cima, tudo positivo, como a pessoa demonstrando aqui que tá na bonança, né? Mostrando aqui, ó, o Cavaleiro de Copas, ele tá no sentido positivo, mas tá quase a mesma expressão do ele invertido. Mas enfim, o Cavaleiro de Copas, ele é um conquistador, né? Mas assim, o que tá por trás é que essa pessoa tenta muitas vezes se fazer como se tivesse sendo muito generosa com você, ainda por cima, né? Ela querendo demonstrar certas qualidades, demonstrar que ela construiu alguma coisa ali que não levou em consideração você na questão, né? Então aqui a pessoa mostra uma força muito grande, ela tenta passar para você que tá muito bem e tudo, mas você aqui, ó, que tá por trás é que existe, não só de uma parte, mas das duas, uma certa insatisfação. Essa imperatriz aqui, ela tá olhando, ela tá aqui entregando algo para esse cavaleiro de copas, sendo que ele não percebe, ele não tá nem olhando, ele não tá nem aí. Então, aqui, essas duas cartas juntas, é como se dissesse assim, eu poderia lhe dar esse sentimento, eu poderia estar aqui oferecendo isso para você, mas ou porque sente que você traiu a confiança dessa pessoa de alguma forma, ou porque sente que você demonstra um sentimento de insatisfação com o relacionamento, ela se vira de costa para a situação e se volta para esse cavaleiro, certo? Pode ter pessoas por trás dessa situação também envolvidas, né? Por ter um cavaleiro aqui por trás, certo? E aqui, o 2 de ouros, né? Você tentando lidar com essa situação sem saber o que fazer, sem saber para onde. E o que tá por trás é que você, no fundo, você é autossuficiente. Mas você não enxerga isso. Por que eu digo que você não enxerga? Porque essa imperatriz, ela tá de costa. Então, aqui, e essa figura aqui da carta também tá olhando para lá, né? E alguém aqui, ó, lamentando, muito triste, chorando, desesperado, emocionalmente abalado, achando que depende dessa oferta dessa imperatriz. Mas é como se dissesse que você não está mais querendo receber. Tá vendo? Ó, duas figuras aqui de costas para essa imperatriz. Então, você
é autossuficiente. Você não precisa ficar dependendo do sentimento de outras pessoas para ser reconhecido, para se valorizar, para descobrir a sua força, seu poder de construir, de conquistar aquilo que lhe é seu mesmo. Certo? Essa imperatriz aqui, ela tá voltada de costas para alguém que dava suporte material a ela, para alguém que dava suporte emocional. Então vamos ver aqui o desenrolar dessa situação. Houve um momento de cortejo, houve um momento que estava tudo bem, que muito romance, mas esse momento foi se arrastando de uma forma que esses pássaros eles vêm comunicar algo. E aqui com esse cavaleiro no meio, eu acho que tem a ver, e nesse tarô é uma amazona, né? Então pode haver uma figura feminina aí que veio atrapalhar essa comunicação. Olha que esses pássaros estão olhando para cima. Para quem? Para essa imperatriz e essa figura aqui que tá de costa, um de costa pro outro, né? Então, interferência de uma mulher e de outro homem. Então, muita gente externa envolvida nessa situação, atrapalhando a situação, trazendo prejuízos para vocês. Terceiros, quartas pessoas envolvidas na situação, trazendo prejuízos. Sentimento de sofrimento, de fracasso. Mas, gente, olha aqui, são pequenos entraves. Esse sentimento de derrota não é... A carta dos trevos, ela fala de conflitos, ela fala de pequenos empecilhos, mas não são grandes empecilhos, são pequenos. Você tem que procurar o seu equilíbrio, procurar equilibrar essa situação de alguma forma, encontrar a sua autossuficiência, porque o que eu acho aqui que está muito em questão? Um esperando pelo outro, um dependendo do outro, certo? Essas taças aqui sempre ficam com aquele sentimento de que está sempre faltando alguma coisa. Então, que a gente tem que buscar melhorar, sim, a gente sempre tem que buscar melhorar. Mas a gente não deve depender da energia do outro, do poder do outro, da força do outro, do reconhecimento do outro. Não, a gente é autossuficiente. Hoje em dia, claro que a gente quer se apoiar num cônjuge, num parceiro de trabalho, num familiar que quis, né, desenvolver algo com a gente. E no princípio havia ideias semelhantes. Houve uma ideia que deu certo no início. Mas por trás alguém ficou insatisfeito com a situação. Alguém não teve o retorno esperado. Alguém conseguiu construir alguma coisa por trás, mas essa é uma oportunidade para que você construa a sua própria redoma, digamos assim, seu próprio castelo, a sua própria segurança, que você consiga encontrar em si aquilo que vai lhe dar o suporte para a sua vida, aquilo que vai lhe trazer o equilíbrio, que você mesmo consiga encontrar a sua sorte, sem depender do outro lhe fazer se sentir vitorioso, do outro lhe trazer o reconhecimento. Você pode achar a sua vitória. E aqui existe muito sentimento de, se eu ganhar, o outro vai perder. O outro vai aqui, com certeza, como uma imperatriz, vai conseguir uma grande fatia daquilo que lhe é de direito. Mas você tem o 9 de ouros, você tem quase tudo na sua mão. Você tem o poder para construir o que você quiser também. Não ache que o poder do outro tira o seu, porque não tira não. Certo? As coisas aqui podem andar um pouco lentas. Esses pássaros estavam aqui prontos para decolar. Dá para ver que no passado vocês estavam prontos para voar.
Tava assim, achando que tava com a faca e o queijo na mão, era só cortar. Aí vem alguém e atrasa tudo, e se mete, e traz esse sentimento de derrota, mas esses são pequenos empecilhos. Vamos ver o conselho? Os objetivos foram atingidos, talvez da outra pessoa aqui, certo? Porém, solte-se. Agora você tem a energia adequada. O êxito é seu. Atue com o auxílio divino, Durga. Ou seja, eu vou lhe dizer uma coisa, a minha interpretação disso é a seguinte. Sabe quando você encontra alguém que vai lhe dar essa força, que você acha que é essa imperatriz, ou um imperador que seja, aquela pessoa que vai construir o mundo com você, e você percebe que você sem ela, você acha que você não é nada, você fica nesse sentimento, você se sente traído, amaldiçoado, você se sente em conflito, né, com o seu mental abalado. Aqui ele diz, os objetivos foram atingidos, solte-se. Então, isso veio como um aprendizado para você se fortalecer, para você aprender a colher os frutos que você já tem e plantar para ter essa eterna abundância, que é aliás, a completude emocional e material, que é o 10 de ouros. Então, essa situação aqui vem como uma oportunidade para você você procurar esse equilíbrio, procurar a verdadeira parceria para fazer o que você quer na vida, ou para ter o relacionamento que você quer na vida, ou para fazer o projeto com quem realmente deveria, certo? Para você escolher melhor os seus parceiros, para você aprender. Um nível de aprendizado aqui é esse, certo? Então, isso você pode achar que tá sendo um obstáculo muito grande na sua vida. Mas isso vem para lhe auxiliar. Isso vem como um auxílio divino. Muitas vezes o que a gente acha que é uma derrota é apenas um desafio que vai fazer você crescer muito mais. Tá certo? Então, assim, esse é o momento de você lutar. Lutar pela sua independência. Sem depender de mais ninguém. Mesmo. Em várias questões emocionais, materiais, mentais, certo? Você aprender a lidar com os reveses da vida e não olhar esses empecilhos apenas como derrotas, mas você vê nos desafios as oportunidades de buscar a sua vitória. Gente, todo problema na nossa vida, ele traz ensinamento. Eles vêm para nos fortalecer. Então, você tem um auxílio divino. Essa questão é um auxílio divino para lhe fortalecer diante dessa situação. Para que você nunca mais saiba, aliás, para que você se deparar com outras pessoas, porque aqui os 3 em geral falam de equipes, de grupos, né? Você saber realmente em quem confiar, em quem se apoiar, com quem você firmar algum compromisso, certo? Então, é isso, pessoal. Espero ter ajudado, ter tocado seu coração de alguma forma, que essas informações venham para elucidar, para você se preparar melhor para aquilo que você vai enfrentar, tá certo? Mas saiba que todas as situações vêm na nossa vida para nos fortalecer. De repente, é agora o momento que você vai ter para dar um salto na sua vida. Solte-se. Solte-se dessas lágrimas. Solte-se desse sentimento de traição. Apoie-se em si próprio. Não espere
vitória, reconhecimento do outro, o outro reconhecer a sua vitória, para você mesmo procurar em si o auxílio. Você tem que se auxiliar. Não adianta só a gente, é muito bom a gente dar apoio ao outro, mas a gente tem que apoiar também a si mesmo. Porque às vezes a gente fica, você dando demais para outra pessoa, só atenção ao outro, ao outro, ao outro, né? Confiando, 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 e você não recebe de volta. Então, tem que saber procurar a terra fértil para você plantar a sua e não depender do campo do outro para você plantar algo, certo? Você tem a semente, você tem a terra, você tem o conhecimento, você tem tudo para conseguir lidar com novos desafios. Não espere que só a outra pessoa vai lhe auxiliar nisso, tá certo? É muito bom a gente ajudar os outros, mas desinteressadamente, certo? Aqui eu vejo muito uma dependência mútua, de alguém que auxiliava muito o outro e o outro ficou dependente da energia do outro, do material do outro. Então, esse vem para você buscar, para você soltar mesmo, para você não ficar dependente do outro, até porque o outro, ninguém tá aqui para sempre nessa vida, né? Então, não adianta a gente também se apegar a essas questões materiais, porque quando a gente apega, algo vem e tira de você e diz: nada é seu nessa vida, nem o seu corpo. Nem o seu corpo é seu nessa vida, certo? Então agora você tem a energia adequada. A energia adequada para quê? Agora você tem que encontrar essa energia. Você tem a motivação para lutar pelo que é seu e para plantar a sua semente na terra fértil, na terra correta, certo? Não adianta plantar na terra do outro e colher, depois querer colher os seus frutos no terreno do vizinho, porque nem sempre ele vai permitir, certo? Espero que você saiba lidar bem com esses pequenos desafios, porque se você deixar eles crescerem, aí você vai ficar com esse sentimento de fracasso, mas você não precisa. Os desafios vêm para nos fortalecer. Eu espero que você consiga encontrar sua força. Gente, beijo no coração de todos. Espero que nós possamos nos utilizar sempre dessa energia, dessa sabedoria do tarô para crescer juntos, certo? Para nos autoconhecer e para nos ajudar hoje e sempre. Beijo no coração, paz profunda a todos. Até a próxima.